companheiras, meus companheiros, militantes do movimento social, movimento sindical, parlamentares, dirigentes políticos, quero saudar a todos os companheiros aqui da mesa e dizer para vocês algumas coisas que eu entendo que são fundamentais nesse processo de disputa eleitoral de segundo turno, que é semelhante a uma corrida de 100 metros rasos, já que é uma disputa de tiro curto. E lembrando alguns episódios da nossa trajetória. Esta é a terceira vez que nós vamos para um segundo turno em eleições presidenciais do Brasil, em que nós temos claramente dois projetos em disputa. E é a terceira vez que nós vamos para o segundo turno, em que, por uma série de circunstâncias, ao longo do primeiro turno, muitos de nós avaliamos ou acreditamos que a eleição seria decidida no primeiro turno. Isso aconteceu em 2002, na disputa de Lula contra Serra, e fomos para o segundo turno, e naquele segundo turno de 2002, do ponto de vista político, do ponto de vista de que as posições fossem explicitadas, em que os dois projetos ficassem claros para a população brasileira, a existência do segundo turno foi positiva, não só no sentido da mobilização da nossa base, mas também no sentido de que a população brasileira teve a oportunidade de fazer a sua opção no segundo turno com base no esclarecimento das propostas. A mesma coisa aconteceu há 4 anos atrás, no processo de reeleição de Lula, onde também, no primeiro turno, foi gerada uma expectativa de que nós ganharíamos a eleição de Lula no primeiro turno de 2006. Também não aconteceu. E mais uma vez, no segundo turno, nós tivemos uma campanha polarizada, uma campanha em que a política falou mais alto e uma campanha em que os dois projetos tiveram a oportunidade de serem explicitados. Coincidentemente, até em relação ao número de votos, as eleições foram semelhantes. Em 2002, o Lula teve 46 pontos alguma coisa dos votos válidos. Em 2006, o Lula teve 48 pontos alguma coisa dos votos válidos. E agora, nós chegamos a uma situação em que repetiu um pouco o processo do primeiro turno, mas com um aspecto diferente. Por isso nós temos que ressaltar um pouco a evolução não só dos cenários eleitorais do processo da campanha da Dilma, como também em relação à própria evolução das pesquisas. Vamos lembrar que há 1 ano atrás a oposição dizia que ela venceria a eleição no primeiro turno. Há 1 ano atrás, eles diziam que a candidatura de Dilma era uma candidatura inviável, de que o PT teria que encontrar um plano B ou um plano C. Há 1 ano atrás, eles diziam que o fato de Dilma nunca ter disputado a eleição inviabilizaria o seu nome enquanto candidato. Há 1 ano atrás, eles diziam que Dilma era um nome tirado do bolso político do Lula e que não teria o apoio do PT e não teria o apoio dos partidos aliados. Mas o fato é que nós chegamos ao resultado do primeiro turno, em que aquela candidata que eles diziam que era inviável, em que aquela candidata que eles diziam que não iria conseguir emplacar enquanto candidata pela sua inexperiência, aquela candidata é hoje talvez a segunda mulher mais votada na história da humanidade.
mas eu acho que talvez apenas Indira Gandhi, na Índia, seja uma mulher que tenha tido mais votos do que Dilma numa eleição. Este é o cenário de uma campanha que foi vitoriosa no primeiro turno, que elegeu a grande maioria dos deputados federais, que tem hoje em torno de 350 deputados federais eleitos por essa aliança. Uma aliança que elegeu a maioria dos senadores, uma aliança que elegeu dos 18 governadores eleitos em primeiro turno, elegeu 11 governadores. Portanto, hoje nós somos ainda mais fortes do que na disputa do segundo turno em 2002 e 2006. E tem um outro aspecto que é importante ressaltar, que é exemplo do que aconteceu no segundo turno de 2002 e 2006. Nós vamos ter claramente, e o povo brasileiro vai ter claramente a oportunidade de escolher entre dois projetos que estão colocados para o futuro do Brasil. Nós vamos ter a oportunidade, e o povo brasileiro terá a oportunidade, de escolher entre a volta ao passado, entre a volta de um modelo que conseguiu a façanha de vender 100 bilhões de reais do patrimônio público e, ao mesmo tempo, dobrar a sua dívida interna. Nós temos um confronto com um projeto que conseguiu a façanha de fazer com que a autoestima do povo brasileiro fosse relegada a uma situação de absoluto estado vexatório. Nós temos o confronto com um projeto que durante 8 anos massacrou os servidores públicos, um projeto que chamou os aposentados de vagabundos, um projeto que não tinha e que não teve a capacidade de fazer com que a economia brasileira crescesse e muito menos que distribuísse renda. Durante os 8 anos do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, nós sepultamos de uma vez por todas alguns dogmas que eram apresentados como verdades absolutas na economia e na política no Brasil. Eles diziam que no país era impossível você conciliar crescimento econômico com distribuição de renda. A velha máxima que existia desde o tempo da ditadura, que dizia que tinha que se esperar primeiro o bolo crescer para depois ser distribuído. E o fato é que o nosso governo conseguiu acabar com esse dogma. Nós tivemos durante esses 8 anos taxas de crescimento que não tivemos nas décadas anteriores. E além disso, este governo, este projeto, este modelo que é representado pela companheira Dilma Rousseff, fez com que 28 milhões de brasileiros saíssem da chamada linha de pobreza. 28 milhões de brasileiros é o equivalente a todo o eleitorado do estado de São Paulo. 28 milhões de pessoas é o dobro da população do Chile. E além disso, esse mesmo projeto fez com que 36 milhões de brasileiros ascendessem socialmente e entrassem na classe média. Uma outra falácia que eles diziam é de que a política econômica do nosso governo era uma mera continuidade da política econômica do governo anterior. Foi preciso a maior crise do capitalismo mundial desde 1929 para mostrar que esse argumento era falacioso. No governo anterior, crises na periferia do capitalismo, como no México, como na Rússia ou no leste asiático, fizeram com que o Brasil quebrasse. E mais do que isso, naquela ocasião, o governo do senhor Fernando Henrique Cardoso aplicava aqui o velho receituário do Fundo Monetário Internacional, que era corte de investimentos, que era corte de salários, que era aumento de impostos. E no nosso governo, nós fizemos exatamente o contrário. Nós mantivemos os investimentos, principalmente das empresas estatais, que o povo brasileiro conseguiu impedir que fossem privatizadas pela sanha neoliberal do governo anterior. Nós reduzimos os impostos, tendo um efeito positivo na economia.